Depois de um campeonato do mundo marcante, em 2006, o Chelsea anuncia um reforço dos Países Baixos para o eixo-defesa, Khalid Boulahrouz. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco, Olá, Humberto. que tal estás? Estou muito bem, obrigado. Estás pronto para ver este ataque ao canibal? Estou, sim, senhor. Voltar ao passado para relembrarmos do grande Boulahrouz. Do grande Boulahrouz. Ele esteve presente na Batalha de Nuremberg. Quem não se lembra. Epá, Aliás, ele foi um ódio de estimação. e ele provavelmente foi quem originou A Batalha de de Nuremberg. É verdade. Foi aquela entrada muito dura sobre o Ronaldo e que o árbitro também não penalizou como devia, porque ele só vê O cartão árbitro era o amarelo. Nilsson, se não me engano. Dinamarquês. Kim Nielsen, no Kim dinamarquês? Nielsen. Tenho ideia. É porque esse árbitro era bom, não estou a ver a falhar tanto nesse jogo. Mas agora fiquei aqui com muita dúvida se era o homem ou não. Portanto, vamos aqui ver. Não, Valentin Ivanov. O Kim Nielsen, eu Assim. lembro-me que era um bom árbitro, não estava a ver a perder-se aqui. Neste. Portanto, o Boulahrouz faz logo no início do jogo uma entrada. 7 minutos. Um amarelo aos 7 minutos. E ali então, estamos aqui a ver. Eu já O vi Van Bommel viu aos dois, não é? Portanto, a entrada do Van Bommel eu já não me lembro. Mas a do Boulahrouz ficou muito famosa. É uma entrada muito dura sobre o Ronaldo, que depois ele ainda fica em campo, mas acaba por ter que ser substituído. Essa entrada era claramente cartão vermelho. Porque, vendo as imagens, acho que não há grandes dúvidas que o Boulahrouz só vai mesmo com a intenção de atingir o jogador e nunca disputar a bola. E pronto, a partir daí ele não é expulso e o jogo entra numa espiral de violência brutal. brutal. Os jogadores começaram a perder a cabeça. Achas que foi por isso que José Mourinho quis contratar o Boulahrouz para o Chelsea? Pois é assim um bocado estranho porque a grande imagem que o Boulahrouz deixa do Campeonato do Mundo não é propriamente as exibições, ninguém se lembra se ele jogou bem ou mal, Claro. mas sim da agressividade em demasia que ele tinha. E é um pouco surpreendente, ainda por cima no jogo contra Portugal, que depois ele vá para o Chelsea do Mourinho, mas o Mourinho argumentou que a grande vantagem do Boulahrouz não era tanto, claro que ele nunca disse isto assim abertamente, mas não era tanto a qualidade individual do jogador, mas sim a possibilidade, ele era polivalente, podia Jogar em vários sítios. podia jogar principalmente a central, a defesa a direito, mas também podia ocupar outras posições, e o Mourinho queria ter um jogador que lhe permitisse, ele até chega a falar que na altura em Inglaterra só iam 5 jogadores para o banco e ele queria ter o máximo de jogadores com a maior polivalência possível, sabendo, ora bem, se alguém se lesionar eu tenho aqui o Boulahrouz e facilmente ele encaixa. Agora, não era tanto Sabes, isso soa-me tanto a desculpa. Pois, Isso, mas ele foi contratado por 7 milhões de libras. que é certo é por que parte não do estou a ver Chelsea. outra Eu razão percebo, mas para que repara, ele seja contratado para repara, esse Chelsea. Este Chelsea tem Paulo Ferreira, que é indiscutível, era quase ele e mais 10, não é? da equipa do Chelsea por parte do José Mourinho. Depois tem 2 alas que tanto podem jogar à direita como à esquerda. O Ashley Cole fez essas posições, o Wayne Bridge fez essas posições, e portanto e depois tem, Pois é, ele é contratado até com o Ashley Cole. O Ashley Cole é Sim. contratado nessa temporada. E depois tens o Ricardo Carvalho e o John Terry no eixo da defesa, que fizeram grande parte dos jogos sempre, não é? Portanto, o Boulahrouz, e depois tem um outro condicionante. O Boulahrouz é anunciado a meio de agosto. A Premier League já tinha arrancado, as provas já estavam todas a andar, ele quis estar a gozar férias, se calhar, ou então não, estamos aqui a especular. E portanto chegou tarde. Ele até falou disso, que a dificuldade que ele mais teve no Chelsea foi o apanhar o comboio a meio e não conseguir, no fundo, entrar. Porque na senão linha. ele seria titular indiscutível do Chelsea se não fosse isso. Ou então não. Mas depois vamos aqui viajar sobre teorias da conspiração, que eu tenho uma outra teoria, porque é que o Boulahrouz não foi... Pode já avançar com essa Tu tua vais teoria. subscrever esta, porque esta foi a história que ele contou. O Boulahrouz numa entrevista já falou sobre isto, que é, surpreendentemente, ele joga com o número 9. Sim, senhor.
E foi uma coisa que deixou muita gente atónita. Porque é que ele escolheu o número 9? Aliás, é uma das imagens de marca da passagem dele pelo Chelsea, não são as exibições, é o número da camisola. É o número da camisola, que era do Crespo, o avançado argentino. E ele, quando ele disse nessa entrevista que o roupeiro, no fundo, o tramou com o número da camisola. Porque, apesar de ele ter o sonho de ter um número de avançado, porque quando era criança gostava de ser avançado e nunca tinha sido avançado, sabia que era um número que devia ser reservado para o avançado. E que quando chegou à Inglaterra e ao Chelsea, o roupeiro disse-lhe que tinha o 9, o 47 ou o 48. E, portanto, ele não quis escolher um número alto e escolheu o 9. Quando o Mourinho o convocou para o primeiro jogo e chegou para ver as camisolas, perguntou-lhe, mas estás com o 9 porquê? O 9 é o número de um avançado. E ele disse, sim, mas o roupeiro disse que só tinha o 9, ou então para a frente o 47 e o 48, e eu não queria um número tão alto. Ao que o Mourinho disse, não, o 2 estava disponível. Que faria muito mais sentido, sim, realmente. Sendo ele um defesa direito, sendo ele um central. Sim. Mas o Nauro já estava nas camisolas, já estava já prensado. Já não havia volta a dar. Já não havia volta a dar, portanto. Eu acho que o Mourinho ficou chateado com o facto de ele ter roubado o 9 para um outro avançado. Pronto, olha, mas ele também até o podia ter testado a ponta de lança, então. Mas o Belarus chega a um Chelsea que era o bicampeão inglês. Sim. Era o bicampeão inglês. E que fez um mercado muito forte. Chega o Shevchenko, que não foi muito feliz no Chelsea, mas na altura era um dos melhores jogadores do mundo. Chega o Bala, que também era um dos melhores do mundo na altura. Salomão Kalou. E o Bobby Mikel, ainda muito jovem. Bem, se este valor está certo, o Bobby Mikel custou 20 milhões ao Lille da Noruega. Eu tenho a ideia que nessa altura houve aí o Chelsea e o Manchester United queriam os dois o Bobby Mikel. Ele vai para o Chelsea e depois o United vai para o tribunal. Há aí um caso qualquer. Eu acho que esses 20 milhões tem a ver com isso. Tem que ver com isso e acho que já foram pagos a posteriori. Tem que ver aí com uma questão de transferência. Mas sim, mas de qualquer forma ele teria custado algum dinheiro. Mas pronto, mas o Mikel era mais... Sim, 20 milhões em 2000 para um jogador de 20 anos que estava na Noruega. Sim, sem dúvida. É um valor altíssimo. Contrata também o Ashley Cole, o Kalou. Ou seja, é um mercado muito forte. E o Belarus de repente vê-se ao lado de todas estas estrelas de um Chelsea que acima de tudo tinha o objetivo Liga dos Campeões. Claro. O Chelsea já tinha terminado com o jejum na Primeira Liga, era bicampeão, mas o grande objetivo era mesmo ganhar a Champions. Ou seja, o Belarus, não estamos a falar do Belarus ir jogar para um clube do meio da tabela ou clube pelas provas europeias, não, vai jogar para um dos melhores clubes da Europa e do mundo nessa altura. Ele vem do Hamburgo, tinha estado 2 temporadas e acaba por ser um... E ele no Hamburgo até faz uma boa época. Sim. Hamburgo... É este Hamburgo que lhe vale a chamada também. E esse Hamburgo até se qualifica para a Liga dos Campeões, porque na época seguinte com o Van der Vaart e o Olitz jogam contra o Porto na Liga dos Campeões. Sim. Não seja também... Não estamos aqui a falar um bocadinho num tom de gozo, mas o Belarus tinha alguma qualidade, não é? Porque ninguém consegue chegar a ir a 2 mundiais e 2 europeus pela Holanda e jogar no Chelsea, entre outros grandes clubes, se não tivesse qualidade, só que também... Pode ter sido aqui um passo demasiado grande na própria carreira dele. Acaba por ser misterioso. A nível Hamburgo está bem, no Chelsea já era demais. Até por este motivo que é, estamos a falar de um jogador que é internacional pela Holanda, pelos Países Baixos, e que de alguma forma teria também esse peso de, se eu vou dar este passo maior, tenho que ser titular no sítio maior onde vou estar. Sim. E ele não tinha essa capacidade por tudo o que estava à volta. Já fizemos referência, John Terry, Ricardo Carvalho, Henry Reid. Só pela concorrência era quase ele estava abaixo desses jogadores e por isso é que ele só teve uma temporada. Ainda faz mais de 20 jogos, faz 23 jogos. Mas ele, quando é emprestado ao Sevilha, ele disse que qualquer coisa como ainda bem que acabou o pesadelo do Chelsea. Pois, porque eu tenho a ideia que ele já vai para o Sevilha, tal como aconteceu na época anterior, com a época já a decorrer, já mais final de agosto, em que ele já não fazia parte dos planos do Mourinho, do Chelsea, ou seja, o fim da relação era inevitável e ele não deve ter passado ali um grande momento. Mas o que é certo é que o Belarus participa no Mundial 2006,
vai para o Chelsea e depois ainda vai a 2 europeus, acho que ele vai a 2 europeus, em 2008 e 2012. É isso. Vai, exatamente. E vai ainda ao Mundial E vai ao Mundial 2010. 2010, ou seja, é vice-campeão do mundo. mundo. Ele não chega a jogar a final, mas é titular, por exemplo, na meia-final. Ou seja, acaba por ser aqui, na primeira década do século, um defesa importante no futebol dos Países Baixos. Com muita presença. Mas isso também quer dizer alguma coisa sobre os defesas holandeses neste Nesta início altura, de século. sim. não é? Ele, neste Euro 2012 acaba por não jogar já não joga. e Portugal acaba por ter o último jogo da fase de grupos diante dos Países Baixos, um isso. jogo brutal que Portugal tem. Sim. E Principalmente que, o Cristiano Ronaldo, sim. só está a perder 1-0, ele marca depois 2 golos. e E depois consegue desse campeonato da Europa, o que é que acontece? Portanto, estamos já aqui a saltar. Dizeste que ele foi para o Sevilha emprestado, mas depois ele volta para para a Alemanha, a Alemanha, para a Bundesliga, faz até boas temporadas. no Quer dizer, Stuttgart. tem sim. ali uma temporada não tão boa. Mas este é um Stuttgart intermitente. Ele, quando regressa à Bundesliga, já não é com a mesma qualidade que tinha estado no Hamburgo. Sim, sim, Porque este Stuttgart já não tem um nível de Champions como tem o Hamburgo. Já tinha passado um bocadinho este fenómeno. Mas de qualquer forma, ele ainda fica ali 4 anos, vai ao europeu, apesar de não jogar, e em final de contrato, o que é que acontece? Temos Belarus a assinar No Sporting. pelo Sporting. Foi um mercado algo estranho do Sporting nessa temporada. Estamos a falar do Sporting 12-13, que fez a pior época da história, pelo menos em termos classificativos. 7º lugar. O Sporting fez imensas contratações. Para além do Belarus, chega também na altura o Pranits, por exemplo, o Gelson Fernandes. Estou aqui a falar até dos jogadores que já eram conhecidos na altura, Sim, sim. já tinham experiência e iam a europeus e mundiais, mas que se percebia que já estavam na fase descendente da carreira. E pronto, Ele acaba o por. Belarus foi mais um a passar nessa temporada terrível pelo Sporting, Aqui jogou com o número 6. com o número 6. Ainda é expulso 2 vezes, que é para mostrar, atenção, que eu ainda não perdi as minhas qualidades. Faz 19 jogos, sai do Sporting, e também acho que nenhum sportinguista ficou com muita pena que ele tenha saído no final dessa Sabes, temporada. a ideia que eu tenho é que a chegada do Belarus até foi vista com bons olhos, por causa de Trazia ser aquela experiência. era um defesa central duro, Sim, antiga, sim, não é? sim. Impunha respeito. Exatamente, era mesmo isso. Mas concordo contigo que depois o efeito final não foi o melhor e a imagem do Belarus acaba por. Mas eu não tenho a ideia que surpreender. ele no início da temporada é titular, mas que depois na segunda metade da época, também como a época começa a correr tão mal para o Sporting, eu lembro que Sim. durante quase toda a primeira volta o Sporting andou na segunda metade da tabela. Sim, sim. Houve ali alturas em que o fosso entre a zona descida e a zona A europeia, europeia era menor. até. é isso. Ou seja, Este é o Sporting que tem, exatamente, 4 treinadores, não é? exatamente. O Sapinto, Eh, Josualdo Ferreira, Vercautran e o E Oceano. quando chega o Josualdo Ferreira, que é ali a meio da temporada, penso que terá sido janeiro, há aí uma espécie de revolução e renovação no plantel. Alguns jogadores saem e há uma aposta na juventude. O Bruma começa a jogar. Lembro de um central, não é o Tiago Ilori, não. Ou será? Aqui é o Tiago Ilori. Aqui é o Tiago Ilori. Eu tenho a ideia do joga. Sport, entretanto, começar a apostar na E juventude. o Carriço também. Sim. Mas esta época, portanto, temos o Tiago Ilori a fazer 12 jogos isso, nesta é isso, temporada é e vem isso. da equipa B. É isso. O Tiago Ilori e o Bruma acabam por ser os maiores destaques em termos de juventude, mas é um Sport, eu lembro de um Zezinho, será? Nessa temporada? Não é. Zezinho aqui, no meio campo. E eu lembro de outro jogador que é o Focobo. O Focobo está aqui, sim. Eu lembro que houve então essa aposta na juventude e a malta mais experiente, mais veterana, Perdeu o caminho. acaba por perder o espaço, porque a ideia do Sport era mesmo essa. Bem, a época está perdida, é só tentar que seja o menos dramático possível, tentarmos a melhor classificação de sempre, mas já tentamos de sempre, não, Sim, possível. possível. de sempre era impossível. Mas é também começar a preparar o futuro. Até o Bruma no final dessa temporada até é vendido, o Tiago Ilori também, se não me engano, até vai para o Para o Liverpool. Ou seja, essa mudança no paradigma do Sporting até acaba financeiramente por trazer aqui ganhos ao Sporting
e a malta mais veterana acaba por abandonar. Já não me lembro se o Belarus só assinou por Sei, um ano, Sim. ou também- se assinou por mais e entretanto rescindiu o contrato, isso eu já não me Também recordo. não me recordo disso. Mas depois ele vai para o Brøndby e termina no Feyenoord. Este jogador que teve aqui uma carreira interessante, Sim, mas não tinha nível para chegar ao Chelsea, muito Não. menos cabelo, como vemos aqui por esta fotografia que está no perfil dele no 00. sim. Se calhar foi o roupeiro que lhe disse, olha, Também Este podes usar penteado. isso, este penteado fica bem. Ai, Vasco. Olha, para o programa de hoje não trouxe nenhum quiz, portanto podes ficar pronto, descansado. hoje pelo menos não vou falhar. Estamos de regresso na próxima semana. Esperamos que tenham gostado desta história de Belarus no Chelsea e que nos deem as vossas sugestões. Estou ansioso por ver o que é que nos vão trazer os nossos seguidores, Vasco. É verdade, queremos ver isso. Um abraço a todos e até para a abraço. semana.